A paz do Senhor, queridos professores, alunos, estudantes da Escola Bíblica Dominical, pastor Davi Passos, mais uma vez aqui para comentar e estudarmos junto a nossa terceira lição da Escola Bíblica Dominical, do segundo trimestre de 2025, lição que tem o título A Verdadeira Adoração. Então, meus queridos, o textuário da nossa lição nos traz o seguinte texto, encontrado em João capítulo 4, versículo 24, que diz assim a palavra do Senhor: Deus é Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Verdade prática nos traz o seguinte texto: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Então, a nossa leitura em classe, leitura bíblica, encontra-se em João capítulo 4, versículo 5 até o 7, depois versículo 9, 10, versículo 19 até o 24. Então, você pode acompanhar aí com a sua Bíblia ou com a sua lição, né? Vamos ler o seguinte: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profetas. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os adoram, adorem em espírito e em verdade. Então, meus queridos irmãos, falando sobre esse tema, nós temos aqui 3 objetivos para estudarmos esta lição. Objetivo 1 é esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O segundo objetivo é fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. E o terceiro objetivo é integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Então, a introdução da nossa lição diz o seguinte: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João capítulo 4, essa carência espiritual torna-se evidente. E nesse contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. E a partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, nós podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Então, João capítulo 4, versículo 24. A Bíblia diz: Deus é espírito, e importa que os que o adoram
o adoram em espírito e em verdade. Então aqui está um texto, né, versículo 24, que fala, né, bem claro. Então, a nossa introdução da lição nos fala que no texto do capítulo 3, versículo 22 até o 30, nós deparamos com o testemunho de João Batista acerca de Jesus. João capítulo 3, versículo 22 ao 30. Agora, nos versículos seguintes, versículo 31 até o 36, nós encontramos aqui, João Batista continua seu testemunho em favor de Jesus e destaca sua superioridade em relação a ele mesmo. Quando olhamos o escritor John MacArthur, em seu comentário sobre o Evangelho de João, ele apresenta 5 razões para a superioridade de Cristo em relação a João Batista. Primeiro, ele fala que a origem de Cristo era celestial. Capítulo 3, versículo 31, né? Depois, segundo ponto, era que Cristo sabia que era verdadeiro por sua própria experiência. Versículo 32. Já no versículo 33, nós vemos o terceiro ponto, que era o testemunho de Cristo através ali, que estava sempre em concordância com Deus Pai, tá? Já o quarto ponto, versículo 34, ali nós encontramos que Cristo ele experimentou o Espírito Santo de modo ilimitado. E o quinto ponto, que está no versículo 35, ali fala que Cristo era supremo porque o Pai soberano lhe outorgara essa posição. Então, versículo 36, aqui o autor desse evangelho, ele destaca a superioridade de Cristo como aquele que tem o poder de dar a vida eterna aos que creem em seu nome. Tá? Então, João Batista, ele sai de cena por volta do ano 27 depois de Cristo. E ele é preso pelos líderes religiosos de Jerusalém. Já Jesus, ele soube da prisão de João Batista, Mateus capítulo 4, versículo 12, e apesar de ter ficado triste, entendeu o plano divino. Agora, João Batista havia cumprido o seu desígnio e, a partir de então, o Filho de Deus prosseguiria em seu ministério. Então, nós vemos que Jesus ele deixou a Judéia e seguiu o caminho para a Galileia, como fala João capítulo 4, versículo 3. E a Bíblia fala também que o Espírito Santo compungiu Jesus a passar por Samaria. João capítulo 4, versículo 4, aqui o texto ele é bem claro. O texto declara que era-lhe necessário passar por Samaria. Então, Jesus sabia do conflito de século ali entre os judeus e os samaritanos. Por isso, essa compulsão pode ser entendida de 2 modos. Primeiro, Jesus estava física e emocionalmente cansado. João capítulo 4, versículo 6. Nós já lemos aqui. E em segundo lugar, Jesus obedecia à voz do Espírito de Deus em sair da Judéia naquela hora e descer para a Galileia. Então, ao tomar o caminho para Samaria, ele evitou entrar na cidade. No seu trajeto, Jesus deparou-se com uma pequena cidade chamada Sicar, também chamada Siquém, que ficava a menos de 1 quilômetro do poço de Jacó. Quando falamos em Sicar, Sicar era um povoado da região norte de Samaria. E hoje, em seu lugar, provavelmente está uma cidade chamada Ascar, situada ali cerca de 2,5 quilômetros de Samaria.
tá? Já estivemos lá nessa região e ali podemos ali contemplar, né? Então, esse poço havia sido aberto e cavado por Jacó. Havia ali uma nascente interminável de água potável que pode ser encontrado até os dias de hoje. Tá? Então, naquele tempo, os samaritanos eles vinham tirar água desse poço e Jesus sabia da tensão, né, racial existente entre judeus e samaritanos. Então, por isso, judeus e samaritanos não se comunicavam. Tem? Porém, mais forte que as tensões raciais e políticas entre esses dois povos, Jesus tinha uma missão a cumprir naquela terra, proporcionado ali pelo encontro com a mulher samaritana que viera apanhar água no poço de Jacó, como diz João capítulo 4, versículos 6 até o 7. E nesse encontro, aqui inusitado entre Jesus e aquela mulher de Sicar, né, inicia-se uma conversação sobre o lugar de adoração a Deus. Então, para aquela mulher, o culto a Deus deveria ser realizado sempre no Monte Gerizim, né, e não em Jerusalém. Mas Jesus mostrou à mulher samaritana que não importa o lugar físico para se adorar a Deus, mas sim que a verdadeira adoração deveria ser feita em espírito e em verdade, como fala João, capítulo 4, versículo 23. Então, aqui nós temos o encontro em Samaria e duas preciosas lições. Olha só que interessante. Quando falamos de duas lições resultantes desse encontro, nós lemos aqui na nossa lição, primeiro, a necessidade de passar em Samaria. Vamos ler o que a nossa lição apresenta? Em João 4,4 é informado que era necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galileia e para tal teria de atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade, devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente. O encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adoração a Deus, que seria em Samaria ou em Jerusalém. Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Então nós temos aqui, quando nós olhamos a Bíblia dizendo, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então, como entender a compulsão de Jesus com a necessidade de passar por Samaria? Vamos lá? A necessidade, Jesus entendeu o plano de Deus para aquele momento, quando resolveu sair por um pouco de tempo de Jerusalém e ir para a Galileia, como já afirmado. Então, a presença e passagem de Jesus pela Judéia alvoroçou multidões e de modo incisivo nós vemos os chefes religiosos, especialmente os fariseus. Então Jesus, ele entendendo ali que o seu ministério não poderia restringir-se aos discursos e às polêmicas com esses grupos religiosos, ele preferiu voltar à Galileia e, por força do curso mais curto,
para essa viagem. Então ele teria que passar por Samaria. Cristo, ele sabia em seu espírito que o Pai o direcionava para essa viagem. Isso também acontece com todas as pessoas que se submetem a fazer a vontade de Deus. Agora nós vemos aqui a necessidade do ser humano. No número 2 aqui do tópico 1 fala o seguinte: o encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu o pedido do amado mestre: dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornara nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. E aqui encontramos a primeira valiosa lição: toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Então, olhando para esse número 2 do tópico, aqui nós vemos a primeira grande lição que Jesus nos dá nesse episódio, que é aproveitar as oportunidades para cumprir a vontade do Pai. Aqui nós vemos que, ao assentar-se junto àquela fonte, Jesus, ele teve a oportunidade de demonstrar a sua perfeita humanidade. Ou seja, o verbo divino feito carne, como diz João capítulo 1, versículo 4. Aqui nós vemos que ele estava cansado da viagem e então sentou-se, como fala João capítulo 19, versículo 28 e Hebreus capítulo 4, versículo 15. A respeito do poço de Jacó, ele ficava aproximadamente 800 metros da vila de Sicar. Então as famílias da vila vinham pegar água, levando-a em vasilhas de barro para as suas casas. E aqui era meio-dia, o sol estava quente, quando a mulher samaritana ali chegou para tirar água do poço. Ela parecia desconfortável, porque estar sozinha, sua vida era desajustada, não havia paz em seu olhar. Ela agora encontra um homem que a cumprimenta e lhe pede um pouco de água para beber, como fala João capítulo 4, versículos 6 e 7. E esse homem era judeu, seu nome era Jesus. E agora ela questiona o fato de um judeu pedir água a uma mulher samaritana. Como fala ali no versículo 9 do capítulo 4, né? Que diz: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Então, aqui nós vemos Jesus que está acima de todas as diferenças existentes entre os homens. Por esse motivo, diz aquela mulher que a água que ele veio tirar do poço poderia secar. Mas ele podia oferecer-lhe a água viva, como diz o versículo 10. Então, Jesus era o cumprimento de sua missão evangelizadora e aproveitou ali a oportunidade no encontro com a mulher samaritana para revelar sua missão de vida, água viva aos sedentos espirituais. E é interessante notar a habilidade de Jesus no uso de figuras representativas, como a água, para falar de um outro tipo de água, que sacia a sede de uma vez só, né? Afinal, ali ninguém precisa beber duas vezes desta água, porque a fonte não é de um poço material, mas sim do próprio Deus. Então aqui nós percebemos
que o encontro com a mulher samaritana não foi um mero acaso. Com inteligência e sendo oportuno, nós vemos Jesus, ele resolve descansar em Sicar quando se aproximava da hora sexta, ou seja, o meio-dia. E naquela hora de sol causticante, veio a mulher samaritana para buscar água naquela fonte e depara-se com um judeu assentado e com sede. Então, se desenvolve aqui um diálogo entre ambos, dando oportunidade a Jesus de oferecer à mulher samaritana a água viva, um tipo de água que satisfaz a sede da sua alma, ou da alma humana, né? Então Jesus, ele percebeu que aquela mulher queria da água viva. No campo da evangelização, nós temos inúmeras oportunidades para pregar o evangelho, desde que saibamos utilizar a criatividade para apresentar a verdade do evangelho. Então, no número 3 da nossa lição, do tópico 1, fala o lugar de adoração a Deus. Ali diz, dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. E nesse diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus, nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. E aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, espírito e em verdade. Então, temos aqui, né, a segunda grande lição que Jesus nos dá. É o modo e o lugar de adorar a Deus. João capítulo 4, versículo 24. No diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, houve a quebra da discriminação racial e religiosa. Porque ela descobre que o homem com quem falava não era um judeu comum. Ela percebeu que Jesus era alguém com uma mensagem típica de um profeta. João capítulo 4, versículo 19 diz isso. E sabendo se tratar de um homem diferente, a mulher samaritana pergunta a Jesus onde deveria adorar a Deus. Aqui nós vemos que um pouco antes, Jesus revelou àquela mulher que ela tinha uma vida anormal. Pois, a despeito de estar sem um marido atual, ela já tivera 5 maridos. Então, ora, se esse homem foi capaz de revelar aspectos da sua vida pessoal, só poderia ser alguém especial. Então, ela falou ao povo de Sicar. Versículo 29 diz, vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Então, Jesus revela a essa mulher um novo culto de adoração, que não seria privilégio nem de judeus e nem de samaritanos. Aqui Jesus usa uma expressão que tinha um caráter presente e escatológico, ou seja, atual e futuro, dizendo, como diz em João 4:23, mas a hora vem e agora é. Então, desde aquela hora, o verdadeiro culto de adoração a Deus seria tributado ao Pai em espírito e em verdade, como diz o capítulo 4, versículo 23. No segundo tópico aqui, nós vemos o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Então vamos lá. Primeiro, adoração.
Ao afirmar que ofereceria a água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, à luz das suas palavras nesse capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram em espírito e em verdade. Então, aqui nós vemos a mulher samaritana aprendeu com Jesus acerca da verdadeira adoração. E a primeira grande verdade que nós aprendemos acerca da verdadeira adoração é que a declaração de Jesus à mulher: Deus é espírito. Então, ele não está dizendo que Deus é um espírito, entre muitos outros. Não. Cristo afirma que Deus é espírito, invisível e divino, em oposição ao ser humano. Ele é doador de vida e desconhecido para os homens, a não ser que ele decida se revelar. Como fala João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. Jesus, ele aclarou na mente da samaritana que adorar o Pai em espírito e em verdade significa muito mais do que a necessidade de lugares específicos como Jerusalém e Gerizim. Então, Jesus aqui apontava para um tempo em que a adoração não estaria focado em um santuário físico, mas a presença de Deus seria sentida em toda a terra. Quando Jesus diz, Deus é espírito, essas palavras indicam que Deus é de natureza espiritual. Se a obra da regeneração fala da natureza recebida do Espírito Santo, entendemos então que o novo nascimento é a base para a adoração. Jesus usou a metáfora da água representando o Espírito Santo, que era sem dúvida a promessa do batismo com o Espírito Santo. João capítulo 7, versículo 38 até o 39, que diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele cresce, porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, aqui nós vemos, Jesus ele ainda declarou que a água viva que daria aos sedentos seria uma experiência pessoal e intransferível para a pessoa que a bebesse. Então, essa água viva jorraria de uma fonte inesgotável, como fala João 4, né? João 4 e 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, o Filho de Deus, ele apresenta uma nova perspectiva da adoração, visto que a presença de Deus não estaria confinada e focalizada num lugar, mas estaria dimensionada em todo lugar onde houvesse adoradores verdadeiros. Muito mais do que uma adoração formal e ritual, a adoração teria essencialmente um caráter espiritual, porque o que importa é que os adoradores reconheçam que Deus é espírito. E importa que os que adoram, o adoram em espírito e verdade, como diz João capítulo 4, versículo 4. No segundo ponto,
do segundo tópico diz: Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local de adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é, por si só, a base para a adoração genuína. É pertinente ilustrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmo, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontrem. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. Então, Jesus aqui, ele abriu a porta da compreensão sobre a verdadeira adoração para a mulher samaritana. Quando olhamos, lendo aqui nesse ponto 2, do tópico 2, inicialmente a mulher samaritana, ela entendeu a metáfora da água como algo literal. Ela sabia que a única água que saciava a sua sede era do poço ali de Jacó. Agora, a promessa de Deus, do Espírito e da vida eterna apenas significa que ela não teria mais de vir ao poço para tirar água, como fala João capítulo 4, versículo 15. Mas Jesus, aqui ele explica seus argumentos e a mulher samaritana fica espantada com tudo quanto ele disse. Quando ela perguntou sobre o real lugar de adoração, capítulo 4, versículo 20 e 21, nós vemos a porta para compreender o que Jesus estava ensinando foi aberta. Ele mostrou que as vindicações quanto ao lugar de adoração, né, o monte do templo em Jerusalém ou o monte Gerizim, tiveram a sua importância histórica, mas que, como diz João capítulo 4, versículo 23, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, a partir de então, não prevaleceria o privilégio de raças, seja judeus, seja samaritanos, mas sim, a Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 12, todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, Jesus confirmou esse argumento dizendo, no capítulo 4, versículo 21, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, que é o Gerizim, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Capítulo 4, versículo 21. Então, nós temos aqui a mente dessa mulher, né? Sendo aberta para que ela compreendesse a verdadeira adoração. Outra coisa que nós vemos aqui, está no tópico 3, adoração bíblica. Olha o que diz o primeiro ponto, conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica existe uma expressão chamada tarra, né? Que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração, que é latreia e proskúnia. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outro. Por sua vez, proskúnio significa adorar, ou ato de adoração. Então, no diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskúnio, né? Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor
a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo o que ele faz. Então, essencialmente, o que é adoração cristã? Vemos aqui a nossa lição trazendo, no terceiro tópico, ponto 1, né? O significado bíblico de adoração. Então aqui nós vemos. Jesus, ele disse à mulher samaritana que Deus procurava os verdadeiros adoradores. Mas eu pergunto, quem são os verdadeiros adoradores? O apóstolo Paulo, ele parece ter entendido que a verdadeira adoração é aquela que se oferece a Deus pelo Espírito, como fala Filipenses capítulo 3, versículo 3. Então, quando olhamos na história do encontro de Jesus com a mulher samaritana, foi o diálogo que promoveu ali a compreensão sobre a adoração. Então, antes de tudo, adoração é diálogo, ou melhor, um momento de conversa e comunhão íntima com Deus. Na língua portuguesa, o significado da palavra adoração tem o sentido de atribuir mérito ou valor a alguém. Já no Salmo 96, né, faz parte de uma coletânea de outros salmos que eram utilizados nas festividades e que celebrava a entronização de Deus, Yahvé, né? Geralmente eram hinos cantados durante as festas de Ano Novo em Israel. Mas o que chama a atenção no Salmo 96 é o convite a toda a terra para louvar e adorar o Senhor, Criador de todas as coisas. Então, adorar a Deus significa, essencialmente, reconhecer, exaltar a Deus por tudo o que Ele é. Tá? Em outra ocasião, nós vemos Jesus, ele teve um encontro com alguns religiosos, fariseus e escribas, quando os acusaram ali os discípulos de não cumprirem a lei e a tradição dos anciãos. E aqui nós vemos Jesus respondeu àqueles homens ao citar o profeta Isaías, lá no capítulo 29, versículo 13, quando ele diz, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Então, ao dizer essas palavras, Jesus declara que o culto que esses fariseus e escribas ofereciam a Deus não agradava ao Pai. E também Jesus, ele disse, né, ali em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, na língua hebraica do Antigo Testamento, existe um termo que significa manifestar, tá? Temor reverente, admiração e respeito próprios da atitude de adoração. Então, na língua grega do Novo Testamento, duas palavras definem o sentido adoração, como nós já lemos aqui na lição. A primeira palavra é latreia, e que diz respeito, submissão, de quem trabalha para outro. Agora, a segunda palavra grega é proskuneo, né? Ou proskuneia, proskunei, né? Que significa adorar ou adoração. Então, ao deparar-se com o questionamento da samaritana, Jesus usou o termo proskunei para acalmar ou aclarar ali
a mente daquela mulher sobre o tipo de culto tradicional que se fazia em Jerusalém e no Monte Gerizim, ali declarando dessa forma que somente em espírito e em verdade se poderia adorar a Deus, como fala em João capítulo 4, versículo 23. Agora, quanto ao termo latreia, né, que do grego, do Novo Testamento, o culto implica serviço para Deus. Então, Paulo, ele empregou a palavra latreia com o sentido de culto a Deus, lá em Romanos 12, versículo 1. E na raiz da palavra latreia, né, existe a referência com o culto que se faz a um ídolo, que difere do culto feito a Deus. Então, quando somos desafiados por Paulo a entregar o nosso corpo a Deus em sacrifício vivo, em sacrifício santo e agradável, significa de fato fazer uma oferta genuína, uma oferta verdadeira e essencial a Deus com tudo que somos, inclusive o nosso corpo físico. Então, naturalmente, o sacrifício do corpo em adoração a Deus não implica nenhuma mutilação física, não. E sim, né, não colocar as necessidades do corpo em primeiro lugar. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, deve ser exclusivo para servir a Deus, tá? Segundo ponto do tópico 3 fala: adoração como ato de rendição a Deus. No conceito fundamental, a palavra adorar, proskuneo, né, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar associado ou um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse fato, esse significado, e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Então, aqui nós vemos, no ponto de vista bíblico, adorar define-se com um ato de rendição a Deus. A ideia primária da palavra adorar, aqui que nós lemos, proskuneo, né, do Novo Testamento, como falou aqui, significa beijar, né, com um gesto de dobrar os joelhos ou de prostrar-se com a testa no chão ou inclinar-se sobre os pés de quem é submisso, tá? Então isso é o mesmo que dizer: reconheço a minha inferioridade e a sua superioridade e coloco-me à sua inteira disposição. Então, diante de Deus não pode haver simulação de adoração, porque é impossível enganá-lo, tá? Uma das práticas da adoração é quando dobramos os joelhos diante de Deus, que está em seu trono da graça em total rendição. A palavra traduzida aqui por adorar, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tem o sentido básico de prostrar-se. No hebraico bíblico, nós temos a palavra ravar, né, ravar, a qual sugere o que encontramos em Efésios capítulo 3, versículo 14, que diz: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós entendemos, portanto, que o ato de se prostrar, curva-se, rende-se, ajoelhar-se, significa, na adoração, uma atitude inferior, uma atitude interior, de gratidão, de submissão e de humildade, tá? No terceiro ponto do tópico 3 da nossa lição, nos diz o seguinte: adoração como ato de serviço a Deus. Olha o que a lição fala. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração.
Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor. De tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Trata-se de uma entrega completa a Deus através das nossas existências. Então, o ato de servir a Deus define-se como adoração. Servir a Deus tem uma relação direta com a adoração. Ou seja, o ato de servir é um ato espontâneo que reconhece a soberania do Senhor em nossa vida. Tá? O serviço que fazemos para Deus requer nossa entrega total de nosso corpo em sacrifício vivo, porque não servimos a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. E no encontro de Jesus e o diabo no monte da tentação, nós vemos ali o inimigo pediu que o Filho de Deus o cultuasse. Agora, Jesus rebateu com veemência, dizendo, lá Mateus capítulo 4, versículo 10, ao Senhor, teu Deus adorarás e só a Ele servirás, ou só a Ele darás culto. Então, se no Antigo Testamento, o tabernáculo de Moisés e, posteriormente, o templo de Salomão era o lugar de adoração do povo de Israel, no Novo Testamento, esse culto foi transformado em adoração pelo sacrifício eficaz de Jesus Cristo na cruz. Então, por esse motivo, quando oferecemos a Deus adoração com o nosso corpo, nós fazemos dele um templo santo e toda a nossa força, inteligência, potencialidade física e capacidade que temos são ofertados ao Senhor em atitude de adoração e serviço. Tá? Então, no ponto 4 do tópico 3, diz o seguinte, uma experiência interior de adoração. Ali diz, sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. A gloriosa presença de Deus Todo-Poderoso satisfaz toda a carência da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, adorar implica em obter uma experiência interior com Deus. As palavras espírito ou em espírito de João capítulo 4, versículo 23, aqui indica que essa adoração tem caráter íntimo. Então não se trata de lugar físico ou geográfico, mas da parte mais recôndita do nosso ser, a nossa alma. Então a palavra espírito não se refere ao Espírito Santo, mas ao espírito humano. Então, significa que uma pessoa deve adorar a Deus intimamente. Isso é interiormente, com a atitude de um coração sincero. Quando a palavra fala, a palavra verdade, né? Em espírito e em verdade. Então, é uma referência às Escrituras que revela a Deus, como João 14, 6. Então, é a nossa necessidade interior que nos induz a reconhecer que só Deus pode supri-la. Então, nós devemos reconhecer a magnificência, ou a magnificência, né, do Todo-Poderoso, além da sua presença, né, imanente nessa relação. Então, a adoração verdadeira, ela implica uma atitude interior que propicia ao crente
o crescimento íntimo de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas. Vamos para a conclusão? A conclusão diz o seguinte: nesse estudo focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Então, William Temple, ele foi arcebispo da Cantuária, né? A Catedral de Londres do século XX, e ele falou certa vez que adoração é despertar a consciência com a santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação com a beleza de Deus e abrir o coração para o amor de Deus e devotar a vontade ao propósito de Deus. Então, na realidade, adoração implica um estilo de vida do crente temente a Deus. Então, adoração implica o diálogo que fazemos com Deus em submissão a Ele, nos rendendo aos seus pés. Amém? Então aqui estamos finalizando mais uma lição. Vamos para o nosso questionário. O que diz aqui? Primeira questão fala: quais são as duas principais lições que Jesus nos ensinou durante a sua conversa com a mulher samaritana? Resposta: toda pessoa necessita de Deus. O autêntico culto e de adoração a Deus não se limita a um lugar específico. 2. O que constitui o verdadeiro culto de adoração a Deus, que atende às necessidades humanas? Resposta: o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Versículo 23 e 24 de João, capítulo 4, né? Terceira questão: quais são os elementos essenciais da verdadeira adoração? Resposta: em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo o que ele é e faz. Quarta questão: em resumo, o que implica adorar a Deus? Resposta: implica reconhecer a própria inferioridade e a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Quinta e última questão: de que forma podemos definir a adoração como um ato de serviço dedicado a Deus? Resposta: o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total de nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Então aqui nós finalizamos mais um estudo, finalizamos mais um subsídio teológico aqui da nossa lição, da nossa segunda lição, né, do segundo trimestre de 2025. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar aí a sua classe, a sua aula, né? Não esqueça de compartilhar, não esqueça de inscrever-se em nossos canais, e também ali de ativar o sininho para que você possa receber semanalmente estudos bíblicos, doutrinários e subsídios teológicos da parte da palavra do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais esse estudo, te agradecemos por mais esta aula, Senhor. Agora vem abençoar, Senhor, a cada aluno, a cada professor que estará, Senhor, usando, Pai, desta aula, da preparação ali, do seu material, ali para lecionar, Senhor. Abençoa cada aluno, abençoa cada ouvinte que vai, Senhor, estar aprendendo e estudando através
deste material. Te agradecemos por tudo, Deus, que nós possamos, Senhor, te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, como tu tens nos ensinado através das tuas escrituras. Pai, abençoa cada um no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.